E aí galerinha, tudo bem? Vamos aqui a mais um vídeo, só que agora a gente vai focar no cálculo da distância entre as cargas. Vou trazer dois exercícios aqui para calcular a distância entre elas. Continuamos falando da lei de Coulomb, só que agora aqui o nosso foco é a distância entre as cargas. Bora lá. Primeiro exemplo. Duas cargas elétricas iguais, de 2 vezes 10 menos 6 coulombs, se repelem no vácuo com a força de 0,1 newton. Sabendo que a constante elétrica do vácuo é de 9 vezes 10 a nona newtons por metro ao quadrado, dividido por coulomb ao quadrado, qual a distância entre essas cargas? Primeira coisinha de um exercício é identificar o que ele quer saber. Desse aqui a gente já identificou, né? Ele quer saber a distância, ele quer saber o Dzinho, né? O Dzinho representa a distância aqui pra gente. Então bora lá. A fórmula da lei de Coulomb é força igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. É em módulo, né? Ele quer saber isso aqui, ó, a distância. Isso é módulo. Então bora lá. Vamos substituir os valores que eu tenho. Possivelmente, se ele quer saber a distância entre elas, eu vou ter a força, o K e as cargas. Vamos ver se eu tenho isso aí mesmo. Força. Aqui tá, ó. Ele deu a força pra gente. 0,1 newtons, tá aqui, ó, 0,1 é igual a constante eletrostática, ele deu pra gente, tá aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes carga 1 e carga 2, ele fala que as cargas elétricas são iguais, de carga igual a 2 vezes 10 a menos 6, então é 2 vezes 10 a menos 6, o Q1 e o Q2, 2 vezes 10 a menos 6, ambas são iguais, dividido pela distância entre elas ao quadrado, que é de fato o que ele quer que a gente calcule a distância. Então bora lá. Vou resolver essa parte de cima e vou pegar essa distância e vou levar ela para cima. Só que eu não vou levar ela para cá. Não vou levar ela para cá. Eu vou levar ela para ali, ó. Se ela está dividindo, ela passa multiplicando. E aí vai ficar assim, ó. D ao quadrado vezes 0,1 é igual a essa parte aqui. Já vou multiplicar, ó. 9 vezes 2 vezes 2 dá 36. Agora eu vou fazer as bases 10. Base 10 aqui, base 10 aqui, base 10 aqui, ó. Multiplicação de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar 9 menos 6 menos 6. Agora eu vou deixar a distância em evidência e vai ficar assim, ó. Distância ao quadrado é igual a 36 vezes 10, somando aqui em cima, dá menos 3, dividido, se está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, dividido por 0,1. Esse 0,1 dividir 36 por 0,1, eu posso mudar esse 0,1 para a potência de 10. Eu posso só fazer assim, ó, andar uma casinha para a direita. Lembre-se, para a direita é negativo, para a esquerda é positivo, e isso vai ficar assim, ó, distância ao quadrado é igual a 36 vezes 10 a menos 3 sobre 1 vezes 10. Foi uma casinha para a direita negativo, uma casinha, 10 menos 1. Agora ficou fácil, ó, 36 dividido por 1 continua sendo 36. E eu tenho que a distância ao quadrado é 36 vezes 10 a menos 3. Agora essa base de baixo eu posso levar ela para cima e aí ela vai ficar aqui, ó, 10 a 1 positivo. E aí eu tenho que a distância ao quadrado é igual a 36 vezes 10, multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes, menos 3 mais 1, menos 2. Quase acabando, só falta aqui, ó, tirar esse quadrado. Para tirar esse quadrado, raiz, né, gente? Eu passo raiz dos dois lados, mas vamos aqui só de um lado para ser mais rápido. Raiz de 36 é 6, vezes raiz de 10 a menos 2. Bom, raiz dessa potência 10 é simples, é só você pegar aqui o expoente pelo índice aqui, ó. No caso o índice é 2, porque é uma raiz quadrada. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Fechou o exercício, distância, 6 vezes 10 é menos 1 metros. Se eu olhar, a resposta é essa. Ó, professor, mas ali está 0,6 e aqui está 6. É por causa da base 10, ó. Está menos 1, correto? Vou passar para aquilo dali, ó. A vírgula, quando ela não aparece, ela está oculta no final do número. Se é menos 1,
para zerar isso aqui, para isso aqui sumir, eu preciso de mais 1. Porque aí menos 1 mais 1, 0 expoente. E 10 elevado a 0 é 1. Aí zera tudo, né? Mais 1, bora lá, mais 1. Mais é para a esquerda, uma casa para a esquerda. Aí ficaria isso aqui, ó, 0,6 vezes 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1. E 0,6 vezes 1 continua sendo 0,6 metros. E tá aí a resposta. Bateu lá e fechou. Agora olha esse aqui. Considere a situação em que duas cargas elétricas pontiformes, localizadas no vácuo, estão inicialmente separadas por uma distância de 12 centímetros. Qual deve ser a nova distância entre tais cargas para que a intensidade da força elétrica entre elas seja 9 vezes maior que aquela obtida quando as mesmas estavam de D0? Ou seja, quer saber quando tem que ser a distância para que a força seja 9 vezes maior quando a distância era de 12 centímetros. Para fazer isso, vou separar em duas possibilidades. Na primeira possibilidade, eu vou ter uma força. Deixa eu selecionar uma caneta aqui, né? Pegar aqui a caneta, peguei. No primeiro momento, eu vou ter uma força. Eu vou chamar essa força de F0, até porque ele fala de distância zero. Essa força F0 é K vezes a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância entre elas, distância ao quadrado. Substituindo os valores que eu tenho que F0 é igual, ele não me forneceu o K, eu vou deixar ele ali, ó. Q1 também não, eu vou deixar ele, o Q2 também. Ele me forneceu só a distância, que é 12 centímetros. 12 centímetros. Ou seja, 12 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vou deixar isso aqui para depois, para resolver depois essa base 10. Vou deixar 12 ao quadrado, que talvez nem precise. Então, eu tenho F0 igual a isso. Agora, se eu mudar a distância, eu vou ter uma força 9 vezes maior, é o que ele está falando. Se eu tenho um momento aqui que a força 1, eu vou ter 9 vezes a força F0. Ele quer que eu mexa na distância para que ocorra isso. Ó. Ele quer que eu mude a distância para que a força 1 seja 9 vezes a força F0. Eu sei que eu posso falar que F1 é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela nova distância. Mas eu sei que esse F1 vale 9 vezes F0. Vou substituir. E aí vai ficar assim, ó. 9 vezes F0 é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Agora é o seguinte, eu vou ter que olhar nas duas equações e isolar algo que eles têm em comum para que eu possa igualar as duas equações. Eu posso isolar, por exemplo, olha só, isso daqui, ó, K vezes Q1 vezes Q2. Esse número não muda. Se eu chamar isso aqui de X, eu vou ter isso aqui, ó, 9F0 é igual a X sobre D2. Olha só, chamei isso tudo de X. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Vou chamar isso tudo. Olha, não mudou. É a mesma coisa do outro lado. Vou chamar isso tudo de X. Aí vai ficar isso, ó. F0 é igual a X sobre 12 ao quadrado. Se eu deixar o X em evidência, isso aqui vai passar a ser assim, ó. X é igual a F0 vezes 12 ao quadrado. E se eu fizer o mesmo aqui, ó, eu vou ter que do outro lado, X é igual a 9F0 vezes D ao quadrado. Olha só, nesse caso X é igual a isso, nesse caso X é igual a isso, mas eu sei que X é igual a X. Então eu posso substituir esse lado, esse X, por isso aqui, ó, F0 vezes 12 ao quadrado. É igual, agora eu substituo este X por isso, 9F0 vezes D ao quadrado. Olha só, F0 e F0 eu cancelo. Vou isolar o D ao quadrado e eu vou ter aqui, ó, 12 ao quadrado aqui, né? Vou ter que 12 ao quadrado dividido por 9 é igual a distância ao quadrado. Portanto, essa distância é igual a raiz de 12 ao quadrado sobre 9. Só lembrando o seguinte, raiz de 12 ao quadrado é 12. Raiz de 9 é 3.
12 dividido por 3 igual a 4. Como eu não mudei a distância, aqui eu falei que eu iria mudar, está em centímetros ainda, então a resposta continua em centímetros, 4 centímetros. E aí, letra B de bola. Fechou, fechou. Mas esse exercício aí para vocês dar uma olhadinha. Qualquer dúvida, deixe os comentários aí que eu volto respondendo.